Livro de Provérbios, o capítulo é o 19 e o versículo é o 14, em nome de Jesus. Quem achou, dá um amém. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor vem a esposa prudente. Vou ler de novo. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor vem a esposa prudente. Amém? Pode sentar, diga comigo, sem Jesus, nada posso fazer. Meu irmão, quando fala esposa aí, entende-se também marido. Entende-se esposa, entende marido. É a mesma coisa quando a Bíblia fala o homem, ela quer dizer, está falando, meu irmão, no contexto geral, homem e mulher. Mas uma coisa que nos chama muita atenção hoje é a quantidade de pessoas que nem se casam e a quantidade de pessoas que não dão mais importância para o casamento e a quantidade de divórcio que tem tido. Existe aí uma estatística do IBGE, estatística oficial, que aumentou muito o divórcio. E quando a gente fala de casamento, a gente entende já naturalmente na nossa mente que é uma coisa para sempre. Quando se fala assim, vamos casar, a gente está falando para outra pessoa, eu vou viver com você o resto da minha vida. Então, as coisas materiais a gente consegue naturalmente, mas o casamento já se mostra pela palavra que é algo que vem de Deus. Não existe casamento que não vem de Deus. Não tem. Quem instituiu o casamento foi Deus lá em Gênesis. Depois nós vamos falar um pouquinho mais. Mas quando fala aí que a esposa prudente vem do Senhor, porque só Ele tem essa qualidade, marido e esposa. A pessoa nasce, ele vira bebê, depois do bebê ele fica uma criança, depois da criança vem a pré-adolescência, depois vem a adolescência, depois vem jovem, e se ele não se casar, ele passa pela vida inteira e chega na velhice e ele não contrai esse nome de casado. E muitas vezes a pessoa descasa, meu irmão, porque ela não teve a bênção de Deus. Porque quando nós casamos, a gente muda completamente. Existe algo espiritual na nossa vida que muda todo o nosso ser. A palavra de Deus diz assim, deixará o homem pai e mãe, vai se unir a uma mulher e será uma carne só. Houve uma transformação dentro da pessoa. Aquela pessoa deixou de ser um ser humano único para se unir com outra. Isso é espiritualmente. Quando a gente casa, as necessidades, o marido tem uma outra cabeça, a esposa tem uma outra cabeça. Ele passa a viver em função da esposa, a esposa passa a viver em função dele. Existe uma outra forma de se pensar, existe uma outra forma de agir, existe uma outra forma de olhar a vida. Mas isso é uma coisa que acontece dentro da pessoa. Quando Deus une, Ele já faz essa transformação dentro da pessoa. A pessoa deixa de ser uma mulher normal, ser chamada senhorita, e vai ser chamada senhora, porque ela já está misturada com outra pessoa. Isso só Deus pode fazer. É Ele que traz a pessoa para você. Não é você que procura. O mundo vai no baile e ele vai atrás de uma mulher, ele vai atrás de um homem, com objetivo sexual. O casamento vai além do objetivo sexual. Ele vai unir duas vidas que vão viver para todo sempre. Por isso que os casamentos são desfeitos, porque eles se unem, um moço e uma moça, e eles continuam sendo um moço e uma moça. Eles estão só morando junto. Não entrou a bênção do casamento que transforma o homem e transforma a mulher. A mulher passa a ter uma prioridade, que é viver para o marido, e o marido passa a ter uma prioridade, que é viver para a mulher. A palavra de Deus diz que o homem não é dono mais do seu corpo, é a mulher que manda. E a mulher não é dona mais do seu corpo, é o marido que manda. De tão misturado que estão. Quando eu vou lá no livro de Gênesis, que Deus fala assim, olha, não é bom que
que Adão esteja só. Vou fazer para ele uma esposa. Cuidado você que está procurando marido, que está procurando namorado. Cuidado com essa palavra procurar. Porque essa palavra procurar não é de Deus. Ele viu que era preciso fazer uma mulher para Adão. Adão não estava procurando. Adão estava esperando. A gente espera Deus completar aquilo que está faltando em nossa vida. A gente espera Deus trazer para nós a esposa ou o marido. Porque se eu procurar, eu vou procurar e vou achar muita coisa, menos esposa e menos marido. E nós estamos vendo por aí afora hoje em dia que precisou se fazer até uma lei que se chama Maria da Penha. Vocês sabem por que a lei se chama Maria da Penha? Porque o homem agrediu a sua esposa e quando ele voltou para casa, ele deu um tiro nela dormindo. A mulher estava dormindo, fora os anos de agressão, ele foi lá e deu um tiro nela dormindo, deixou ela aleijada. Por isso que a lei chama Maria da Penha, que é uma lei protetiva para a mulher. Precisou-se fazer uma lei dessa, de tanta incidência que era a pessoa batendo na esposa. Agora, se o casamento ele é abençoado, se realmente o homem foi transformado espiritualmente em um marido, e a mulher foi transformada espiritualmente numa mulher, e eles são uma carne só, como é que uma pessoa vai bater nele mesmo? Não tem. Nós vemos antigamente, a maioria dos casamentos, eles tinham mais tempo de vida, porque esse entendimento estava na mulher e estava no homem. Hoje o entendimento, meu irmão, é de farra. Eu posso fazer qualquer coisa sem a bênção de Deus. Isso é uma mentira. Porque você juntar com uma pessoa é para a vida inteira, para Deus está falando. E eu só vou conseguir viver a minha vida inteira se eu tiver a bênção de Deus. Porque senão, a hora que a pessoa envelhecer, eu vou abandonar ela. Se não, a hora que a pessoa acabar o dinheiro, eu vou abandonar ela. Ou se aparecer uma coisa melhor que eu acho, eu vou abandonar. Então é importante eu entender, meu irmão, que o casamento não é do homem. O casamento não é meu, não foi instituído pelos homens. O casamento vem degradado pelos homens. O casamento é uma instituição de Deus. E é Ele que sabe a tua metade. Diz que Ele olhou e tirou a costela de Adão. Ele tirou uma mulher da essência dele. E ele estava tão unido, mas tão fundido numa coisa só, que a mulher foi até a árvore e pecou. E ela veio, trouxe o pecado para Adão, ele comeu. Até no pecado ele estava unido. E o casamento é assim, meu irmão, é uma união para qualquer coisa. O casal que é unido, o marido e a esposa, eles enfrentam qualquer coisa e vão ter que enfrentar. Deus já misturou os dois, porque vai vir luta pela frente. Você pensa que é só aquilo, aquele beijinho, aquela coisa, você vai ver, meu irmão. A hora que você casar, que você tiver que sair, sua mulher fica 2 horas na chapinha, na coisa. Vai ver a paciência que você vai ter. E tem umas que põem a sacola na cabeça, né, Rita? Ela vem entrar no carro, primeiro ela põe a sacola dentro do carro. Por que a sacola vazia, Rita? Não, está chovendo, vou pôr na cabeça. Não é assim? Mulher, é mulher. Põe aquela troca de roupa em cima da cama, eu já sei que ela não vai com aquela troca de roupa. Ela experimenta, daqui a pouco ela está com outra, daqui a pouco ela está com outra. É assim. Não é como você namorar, você vai precisar ser da mesma essência, porque senão você não vai entender ela e ela não vai entender você. Aí depois vem o trabalho, vem a luta diária, né? Vem o sacrifício, vem os filhos. Aí começa mais luta ainda. Não é isso? Hoje em dia, quase todo mundo, a mulher e o homem tem que trabalhar, a luta está mais difícil ainda. Antigamente, a esposa ainda cuidava dos filhos, era melhor, porque tinha os filhos mais perto agora. Está tudo mudando. Se não tiver, meu irmão, a benção,
você vai estar com uma pessoa que a hora que o bicho pegar ou que a chapa esquentar, ele vai dar a linha. Nós estamos vendo mulheres aí, meu irmão, sozinha criando seus filhos. Estamos vendo. Passou uma reportagem hoje no Jogo do Brasil, antes do Jogo do Brasil, que aquele zagueiro, esqueci o nome dele, que está jogando lá, que era o capitão do Brasil, o pai dele abandonou a mãe dele quando ele tinha 5 anos. Então nós estamos cansados de ver histórias assim, porque a gente sai procurando casamento. Casamento não se procura, é Deus que traz para nós. A Bíblia está clara. Presta atenção, quando Jacó foi se casar, ele chegou à mulher certa. Deus mostrou para ele a mulher certa. Ele falou, vou trabalhar para essa mulher. Labão deu outra mulher para ele. Ele se embriagou, Labão deu outra mulher. A mulher que o homem deu para ele foi um peso na vida dele, a vida dele inteira. Quando Isaac, pai de Jacó, foi se casar, Abraão conversou com Sara e falou, está na hora do menino se casar, como é que faz? Chama aí um serviçal, um escravo que tinha nascido na casa de Abraão. Falou, se você vai até a terra dos meus parentes lá, e lá Deus vai te mostrar uma mulher para você trazer para o meu filho. Diz que o servo, o escravo, antes de sair, orou a Deus. Falou, Deus, quero que o Senhor me mostre uma mulher assim. Quando ele chegou lá, Deus fez exatamente, então trouxe aquela mulher. Deus preparou, porque Deus conhece a tua essência, Ele sabe com quem você vai dar certo. Nós somos o único, meu irmão, não tem ninguém igual a nós, tem? Você é diferente. Deus sabe com quem você pode misturar que vai dar certo. Deus sabe, é Ele que vai trazer. Primeira coisa, irmão, é saber que Deus não erra o alvo. É saber, você homem, você mulher, que Deus sabe a tua idade. Eu estou ficando velho, Deus sabe a tua idade, meu irmão. Ele não está atrasado, não. Ele está preparando alguém. E aí, quando trouxer, vai ser para sempre. Casamento é uma coisa difícil, meu irmão. Quem é casado sabe. Casamento é uma coisa complicada. É duas cabeças pensando. Se vocês não tiverem estritamente afinado, não anda junto. A Bíblia fala em Amós 3,3, vão andar dois se não estiverem de acordo? Senão cada um vai para um lado. O homem morre, a mulher morre, e aquelas duas matérias espirituais são fundidas e nasce uma pessoa só. E a responsabilidade é grande, porque daí, meu irmão, gera um filho. Daí gera uma nova pessoa que vai tomar, por exemplo, a atitude do pai e a atitude da mãe. E esse fardo não pode ser colocado para ninguém. Hoje em dia, meu irmão, a gente coloca. A pessoa tem filho, larga para a avó criar. Larga para o asilo não, para a creche criar. E na verdade, meu irmão, aquilo lá pertence a nós. Deus confiou, o casal tem que ir até o fim. Toda vez que a gente sai procurando um casamento, a gente encontra um desastre. E a Bíblia é clara nisso daí. É claro. Então, mas pastor, eu casei no mundo, e agora? Você casou no mundo, você veio para a igreja? Deus vai abençoar o seu casamento. Ele vai fazer da forma certa. Porque você estava na ignorância, agora você vem e Deus vai fundir a sua alma com a alma da sua mulher. É isso que vai acontecer. A campanha é para isso. E a campanha é para os jovens, que os jovens estão acostumados, meu irmão, a andar nessa conversa mole do mundo. Sabe o que vai acontecer? Você vai perder a sua juventude. Viu? Vai perder a sua juventude. Porque aí você vai clamar a Deus, Deus vai falar, não tenho nada com isso. Então, primeira coisa, seja uma mulher de Deus, um homem de Deus.
Porque não vão andar dois juntos se não tiver de acordo. Se você quer uma mulher de Deus, você tem que ser um homem de Deus. Senão Deus não vai mandar uma mulher de Deus. Se você for uma mulher de Deus, vai vir um homem de Deus. Porque não vai andar dois juntos se não tiver de acordo. A farra é boa, meu irmão. A balada é boa, o motel é bom, mas você vai ver na hora que tiver que pegar no batente e trabalhar, você vai ver o que você vai arrumar. Vai saindo atrás desses cabelinhos arrepiados, bonezinho virado, brinquinho na orelha, você vai ver o que você vai arrumar. Você vai ver. Depois não adianta chorar. Tem até um boato por aí que fala que as mulheres estão atrás dos homens casados, não é assim que fala? Elas não são bobas, né? Elas sabem que os quentes são os casados no sentido de trabalhar, de fazer, de sustentar. Né? Essas mulheres do mundo, não você. E aí, meu irmão, entra esse espírito de homem casado, de mulher casada. Ele deixa as coisas do tempo de solteira, se dedica à mulher e a mulher se dedica ao homem. Ah, pastor, eu tenho 70 anos. Ah, você tem condição de se casar? Espera uma pessoa de Deus. Porque o diabo bate na cara de quem tem 20 e de quem tem 70 anos também. Viu? Você não anda pelas delegacias, eu ando. Lá tem mulher de 60 anos. Tem uma mulher de 60 anos que foi quase morta outro dia. Quase morta. Se você vê a cara da mulher, você não acredita. Ela é uma mulher morena e o rosto dela inchou tanto que os olhos fecharam. Ela não conseguia andar porque os olhos dela incharam e fechou. Precisava um carregar para o outro, do outro lado, que ela não conseguia enxergar do quanto que ela apanhou. Quem é que precisa de uma pessoa assim? Não é verdade? A mulher precisa de um companheiro, porque ela é o vaso mais fraco. Aquela pessoa que, no sentido de companheiro, que está com ela. O marido precisa da mulher. É uma necessidade. Um se completa o outro. Né? Você quer ver? Pega lá a irmã Cidinha. Irmã Cidinha, dia sim, dia não, ela é guarda. Né? Cadê a Cidinha? Não está aí, né? Ela não está acertando o negócio do nosso jantar. E além dela cozinhar de dia, ela é guarda numa chácara lá no Itaipu. Adivinha quem vai dormir com ela lá? Marido. Ele já trabalhou de dia. Ela fala assim para ele, não precisa ir não, né, velho? Não precisa ir não. A hora que está saindo os dois. Isso é casamento. 6 horas da manhã, eles vêm embora, ele chega aqui, pega o carro, volta lá no Itaipu, porque ele trabalha no Itaipu também. Então, isso é. Por que tem que ser assim? Porque, meu irmão, quando você ficar velho, você vai envelhecer com uma pessoa. Não é assim? É assim. Ah, eu quero um mais novo. Vai, você vai ver se o mais novo vai envelhecer com você. Na hora que você estiver assim, né? Ele vai te pegar na mão, vai te levar assim, você vai ver. A Bíblia fala em julgo desigual. O homem e a mulher tem que envelhecer junto. Tem que ser mais ou menos da faixa de idade, porque não vai carregar o jugo desigual. Vai carregar o jugo igual. Né? O homem vai falando assim, nossa, mas você está enrugado, hein? E ela vai falando assim, você está igualzinho eu. Não é? A mulher vai passar uma tinta na cabeça, o homem também vai passar. Porque está os dois de cabelo branco. Aquele que tem cabelo, Eduardo, você não pode falar nada. É só ela que passa. Então, tem que ser igual. Não tem que ser igual? Tem que ser igual. Né? Mais ou menos naquela faixa. 5, 6 anos de diferença no máximo. Por quê, meu irmão? Porque o corpo, ele vai igual. A Bíblia fala que a mulher tem que dar a paga do homem. O homem tem que dar a paga da mulher. Falando sexualmente agora. Entendeu? Então, se você tiver na mesma idade, a paga vai ser igual. Não vai ser igual? Você está lá na mesma idade. Né? Vai chegar um dia, meu irmão, que você vai deitar com sua mulher na cama, você vai dar a mão para ela e vai falar, paz, irmã, e vai dormir. Acabou. Vai chegar uma hora, porque a gente está envelhecendo. Aí é os dois, né?
Aí você casou naquela diferença de idade, não vai dar certo. Né? Você não vai fazer campanha? Amém. Ela está na consciência dela. A senhora pensa assim? Amém. Amém. Porque nesse mundo também, meu irmão, tudo acaba, não acaba? Nesse mundo tudo acaba. Chega uma hora, meu irmão, que a nossa vida vai acabar. Chega uma hora que o nosso corpo não presta mais para certas coisas. Não é assim? A cabeça nossa acha que nós temos 20 anos, né? A gente fala assim, nossa, daqui ali eu dou um pulo. Mas o corpo está velho que nada. Você vai dar um passo e já pum, cai de cabeça. A cabeça é uma coisa, o corpo é outra. Então a gente precisa ter essa direção de Deus para que a gente não se exponha ao ridículo, para que a gente não dê um passo errado. O que ela está falando não está errado. Ela se vê assim, amém, amém. Ah, vamos supor que ela quisesse arrumar um senhor. O problema dela, ela é viúva. Tem que ver como é que ela se sente. Né? Agora, ela não ia conseguir de jeito nenhum, né? Com uma pessoa com 20 anos de diferença. Ela ia se expor ao ridículo, as pessoas iam comentar, iam saber claramente que aquela pessoa estava atrás dela por causa de outra coisa. Você já viu alguma pessoa pobre mesmo, bem pobre, uma velha bem pobre, casada com moço? Você já viu alguma vez? Não, nada. Eu já vi alguém que tem alguma coisa, né? Casada com moço, porque a gente não é exceção, é regra. E o casamento não é interesse, o casamento é compartilhar. Quem é casado é o que sabe, né? Muitas vezes a gente passa a semana trabalhando, a semana lutando, tanto a mulher como o homem. Muitas vezes sem dar um beijo. Nem dar aquele beijo só de ir embora, porque passa uma semana de tanta luta que é assim. Mas para quem é marido e para quem é esposa, ela já está contente de ter vencido aquela luta. Outra coisa, o marido ele volta para casa. Quando o casamento não tem a bênção de Deus, o marido não volta para casa. Ele não quer saber da mulher, não quer saber dos filhos. Ele quer saber dos amigos, ele quer saber da bebida, ele quer saber do jogo, ele quer saber do futebol. Mas aquele que é marido, ele pode até começar a ir para o outro lado, mas o coração dele vai apertar e ele vai voltar para casa. E assim é a mulher. Quando ela se transforma espiritualmente numa esposa, ela vive somente para o marido e o marido vive somente para ela. Paulo esclarece isso muito facilmente. Paulo falando assim, é melhor que vocês não se casem. Porque aquele que casa, o homem vai viver para agradar a mulher. E a mulher vai viver para agradar o homem. Então aquele que não se casa, vive para agradar ao Senhor. Então você vê como a relação do casamento é forte? Paulo fala assim, ele doutrina o casamento lá em 1 Coríntios capítulo 7, ele fala sobre todos os aspectos do casamento. E esse é um que ele aborda. Né? Esse é um que ele aborda. É muito difícil. Vamos supor uma pessoa viúva. Você viveu lá 30 anos com uma pessoa. Meu irmão, 30 anos de vida com uma pessoa, a sua vida já estava num prumo. Aí morre ou o marido ou a esposa. Para você arrumar uma outra pessoa, que quem é viúvo tem o livre acesso de casar, a Bíblia dá, você imagina você, mulher, que viveu 30 anos com um homem, né? E já tem a sua vida assim pensada. E a mulher que viveu 30, e o homem que viveu 30 anos, arrumar uma outra mulher para aprender tudo diferente. Você já imaginou o choque que não é? Porque você viveu 30 anos, você casou com 20, vamos supor que você tem 50, uma idade boa ainda. Mas você já doutrinou a tua vida, viveu 50 anos daquele jeito, você ia arrumar outra pessoa diferente para você se enturmar com ela. Que luta que é, meu irmão? Você já imaginou? E assim a outra pessoa, e assim sucessivamente. São coisas que têm que ser pensadas
para nós já está com uma idade e quer se casar, muito bem pensada, e tem que ser uma coisa movida de Deus, porque senão vira uma destruição em nossa vida. Essas coisas que falam por aí, esse negócio de ficar, esse negócio de companheiro, isso aí, meu irmão, é tudo coisa do diabo. Ele adora quando faz isso daí. Porque esses são os caminhos dos homens. Os caminhos dos homens parecem de vida, no final é de morte. Há pouco tempo atrás, um advogado matou a sua esposa. Vocês ficaram sabendo disso? Lá em São Paulo, ele matou a esposa. Ele era viúvo, ela era viúva, e juntaram os trapos. Uma japonesinha pequenininha assim, ó. O velho tinha 77 anos, com os ciúmes da mulher. E também já estava só o pó. E estava com ciúmes. Matou a mulher. Pegou a mulher para o pescoço, dinheiro, pessoas bem-sucedidas, e enforcou a mulher. Porque foi uma coisa que Deus não trouxe. A Bíblia fala que o homem vive para a mulher e a mulher vive para o homem. Não tem ciúme, meu irmão. Não tem ciúme. É uma essência só. Tem a bênção de Deus. A coisa vai bem. A coisa floresce. O casamento ele é tão forte, irmão, que ele passa para os filhos aquele casamento. Se a mãe é especialista em fazer uma comida, a filha aprende a fazer aquela comida, sim ou não? Né? A minha sogra nunca soube fazer pão. Minha mulher não sabe fazer pão. Ela faz, mas faz um pão lá que dá até medo daquele pão. É um pão armadilha. Né? E eu fui criado com a minha avó, quer dizer, minha avó era dona de tudo. Então, os filhos iam casando, ia fazendo uma casinha no terreno. E a gente vivia de pão caseiro, né? Mas outras coisas que minha sogra cozinhava, ela aprendeu. E ela faz igual. Então, os nossos filhos desse casamento, eles vão reproduzir a nossa vida. Por isso que o peso do casamento é algo tremendo. Sim ou não, meu irmão? E vai lá consertar o carro. Paulinho às vezes está mexendo um carro na casa dele, fica lá o Felipe do lado. Não fica, mano? Impulso daqui e aperta. Olha lá. É assim. E você fica bravo com seu filho, né? O Zezinho estava consertando um carro lá, ele foi lá, começou a pegar a chave na caixa de ferramenta, porque ele quer ser igual ao pai. Ele é da mesma essência. Amém, meu irmão? Então a bênção do casamento, ela vem de Deus, ela transforma a pessoa. Não é mais a mesma pessoa. Quando Deus prepara alguém para alguém, Ele vai fundir aquela carne e o jeito de pensar daquela pessoa vai ser outro. Não vai ser mais o mesmo. Nós estávamos fazendo culto na casa do nosso irmão Luiz Calegaro. Luiz Calegaro é do começo da igreja. Ele vivia 50 anos, foi que ele falou de casamento? 50 anos. A mulher estava na cama com câncer. Aquele homem estava do lado da mulher dia e noite. O irmão Claudinei está aí. Não é verdade, irmão Claudinei? É avô do Claudinei. Dia e noite. Onde eu encontro ele está falando na mulher dele. Fundiu. Deus trouxe, fundiu uma coisa só. Uma coisa só. Se falasse para ele que ele fosse, se ele subisse a parede de costa de tamanco, salvava a mulher dele, ele subia. Não adianta você vir uma pessoa e falar, não, irmão Luiz, ela já tem idade e tal. Ele não interessa. Para ele é aquela mocinha de quando ele casou. É aquela mocinha. Porque ele é o marido dela. O que tem força no casamento é só a morte. Lembra sempre disso. Junto até que a morte vos... Então você vê, quem é que tem a morte na mão? Deus.
Por isso que é necessário eu pensar, repensar. Por isso que é necessário fazer a campanha, pedir um namorado, um esposo para Deus. E se eu tenho já um casamento, eu tenho que estar na presença de Deus abençoado. Porque vai vir luta para frente, meu irmão. Vai vir muita luta pela frente, viu? Viu, dona Estela? Viu, Zezinho? Muita! Não pense que acabou, não. Vai vir muita. E você vai precisar do marido, e você vai precisar da esposa para enfrentar essa luta. Vai vir muita. Amém? Vai ter luta que só os dois vão passar. Um apoiando o outro. O livro de Números fala isso, melhor que seja dois do que um, porque se um tropeçar o outro... Lembra quando você foi se casar? Lembra, Elizabeth? Todo mundo meteu o pau, não foi? Ele vai se casar, é cadeirante. E ele, porque já tem um problema também, porque sofreu uma descarga elétrica. Todo mundo meteu o pau. Deus não uniu certinho? Hã? Tirando as vezes que ele precisa tomar uma mais, fica certinho, né? Mas todo mundo precisa tomar uma bolacha de vez em quando, né? Certinho. Aí você está... Às vezes eu estou lá no centro, meu irmão, esse dia de calor, eu vejo, você parece que vem menino numa cadeira lá, é ele empurrando ela no meio da rua. E sobe e desce, anda para a cidade, estão juntos. Será que o outro ia fazer isso? Já tinha experiência, não fez. Então, meu irmão, é preciso entender que o casamento só Deus tem. Só Deus tem. Porque ele precisa, o homem e a mulher precisa passar por uma transformação para se casar. Uma transformação. Amém? Vai trabalhar hoje, irmã Cidinha? Hoje não. Foi ontem? Amanhã? Vai sozinha? Ela ganha o pagamento, mas o Roberto vai junto. Olha lá o casamento. E duvido, meu irmão, que ele fique em casa. Tá frio? O calor também tá calor, ele vai, né? É assim. Ela fala, fica aí bem. Fala se ele fica. Ela fala, mas está esperando que ele vai, né? E ele vai. Então, meu irmão, isso é o amor. Isso é o casamento. Amém? Tem muitas igrejas por aí hoje que estão aderindo ao movimento da terra. Eu sei que é mais fácil, meu irmão. É mais fácil. É mais fácil a gente viver no mundo, mas é mais caro. É fácil encher a igreja, meu irmão, com o ensinamento do mundo, mas é mais caro. É mais caro. Precisa, meu irmão, ficar na palavra, porque quando Deus traz alguém para você, vai ser bênção na tua vida. A palavra de Deus diz que a bênção do Senhor enriquece e não traz dor. Não traz dor. Amém, meu irmão? Você, moça, peça um namorado para Deus. Deus tem namorado. Você que é viúva, que quer se casar, peça um marido para Deus, para que você não arrume dor de cabeça. Porque a vida a dois tem muitas fases. Tem a do namoro, depois tem da lua de mel, depois do casamento, depois vem aqueles problemas, aquelas coisas que a gente já conhece. E se não for duas pessoas unidas por Deus, não vai suportar. Amém? Então, se você casou no Senhor, Deus vai confirmar a bênção. Se você não casou em Deus, Deus vai te dar a sanção de esposo e de marido. Se você quer arrumar uma namorada, um namorado, peça para Deus, Ele vai te trazer. Amém? Amém ou não? Amém. É assim que funciona. Nenhum lugar tem marido e tem esposa. Só Deus tem. Porque depende de uma transformação. Amém, meu irmão?